Agora, nós vamos estudar os logaritmos. Primeiro, nós temos a definição de logaritmo. Então, dado um número A positivo e diferente de 1, e um número B também positivo, então chama-se logaritmo de B na base A ao número real x, ao que A elevado a x é igual a B. Então, aqui nós temos que nós temos aqui uma equação, tá? Exponencial, tá ok? Só que essa equação exponencial, ela pode ser representada na forma de um logaritmo, ok? Então, nós temos que logaritmo de B na base A, que nós lemos aqui, tá? Ele tem que ser igual a x. Ele é o número x, esse número aqui que vai ser o logaritmo, tá? Então, aqui nós temos, isso é equivalente a A elevado a x é igual a B, que é uma equação exponencial, tá? Então, nós podemos representar um logaritmo como uma equação exponencial, ou então representar uma equação exponencial como um logaritmo. Nós lembramos aqui que existem essas restrições aqui, ó, tá? Essas condições de existência do logaritmo. Então, olhem bem, a base do logaritmo, que é A, tem que ser sempre positiva, tá? Não pode nem ser igual a zero aqui. Ela é maior que zero. E o A tem que também ser diferente de 1, tá? E o B, que é o logaritmando, tá? Esse termo aqui é chamado logaritmando, que é o B. Ele é sempre positivo também, ele é sempre maior do que zero. Então, olhem bem, o número B é denominado logaritmando ou também antilogaritmo. Aqui nós temos um exemplo. Vamos partir aqui para o nosso primeiro exemplo, que é o log, tá? Logaritmo de 8 na base 2. Então, olhem bem, logaritmo de 8 na base 2 ele é igual a 3. Por que ele é igual a 3? Pois, se nós pegarmos a nossa base aqui, que é 2, elevado ao cubo, tá? Que é o logaritmo, ele tem que ser igual ao logaritmando, que é 8. Então, 2 elevado ao cubo é igual a 8. Aqui nós temos um outro exemplo. O logaritmo de 1 na base 5 é igual a 0. Por quê? Porque se nós pegarmos a base 5 elevado ao logaritmo, que é 0, tá? É igual ao logaritmando, que vale 1. Então, 5 elevado a 0 é igual a 1. É o que nós temos aqui. Aqui nós temos um logaritmo, tá? De 1/3 na base 3. Esse logaritmo, ele é igual a menos 1. Por que ele é igual a menos 1? Porque se nós pegarmos 3 elevado a menos 1, a base é 3, elevado ao logaritmo, que vale menos 1, ele é igual ao logaritmando, que é 1/3. Aqui é a potência, tá? De expoente negativo. Ok? Nós transformamos aí. Aqui nós temos um outro exemplo. Logaritmo da raiz quadrada de 3 na base 3. Ele é igual a meio. Por que ele é igual a meio? Porque a base 3 elevado ao logaritmo, que vale meio, é igual ao logaritmando, que é a raiz quadrada de 3. E de fato é válida, né? Nós aplicamos aí a regra da radiciação. Então, nós transformamos uma raiz quadrada num expoente racional. Então, olhe bem, da definição de logaritmo, nós temos que o logaritmo de B na base A é igual a x, se B é igual a elevado a x. Então, essa regrinha aqui foi a regra utilizada na solução de cada uma dessas equações aqui, tá? Ou de cada um desses logaritmos. Então, olhe bem, portanto, se B é igual a elevado a x, e x é, por definição, logaritmo de B na base A, que nós temos aqui, tá? Então, nós podemos escrever que o A elevado ao logaritmo
de b na base a é igual a b. Tá? Isso aqui é uma decorrência, tá, da definição de logaritmo. Então, nós podemos concluir, como um exemplo aqui, tá, que 2 elevado ao logaritmo de 5 na base 2 também tem que ser igual a 5. Nós aplicamos aqui, ó, o a vale 2, tá? Nós podemos fazer aqui uma comparação, né, com a fórmula aqui. E o b vale 5. Então, portanto, o resultado tem que ser igual a 5. Ok? Aqui nós temos algumas propriedades dos logaritmos. Sendo a maior que 0 e diferente de 1, x maior que 0 e y maior que 0, e um número n pertencente aos reais, nós temos que a propriedade P1, tá, é o logaritmo do produto. Então, se nós temos um logaritmo de x vezes y, aqui é um produto, tá, das variáveis x e y, na base A, ele é igual a logaritmo de x na base A, mais logaritmo de y na base A. Então, nós transformamos um produto, tá, no logaritmando, como uma soma de logaritmos. Então, vamos fazer uma aplicação numérica, tá? Então, nós temos aqui um exemplo, log de 8 vezes 5 na base 2. Ele é igual ao logaritmo de 8 na base 2, mais o logaritmo de 5 na base 2. Podemos escrever um produto como uma soma, tá? A segunda propriedade, que é a propriedade P2, é o logaritmo do quociente. Então, nós temos que o logaritmo de x dividido por y, ou x sobre y na base A, é igual ao logaritmo de x na base A menos o logaritmo de y na base A. Então, nós transformamos um quociente em uma diferença, tá? Então, o logaritmo do quociente aqui é igual à diferença de logaritmos, tá ok? Então, vamos lá fazer uma aplicação numérica. O log de 5/3 na base 5 é igual ao log de 5 na base 5 menos o log de 3 na base 5. Log de 5 na base 5, nós temos que 5 elevado à primeira é igual a 5. Aplicando a regra, né, a definição do logaritmo, nós temos que 5 elevado ao logaritmo 1 vai ser igual ao logaritmo de 5. Então, esse logaritmo de 5 na base 5 é igual a 1. Menos o logaritmo de 3 na base 5. Aqui, essa solução aqui, tá, esse logaritmo, ele se encontra ou através do uso de calculadora científica, ou então através de uma consulta na tábua de logaritmos, tá? Então, tem uma tabela de logaritmos que nós podemos consultar, tá, ok? Normalmente, as tábuas são logaritmos de base 10. Logaritmo de base 5 é mais conveniente fazer o cálculo na calculadora científica. Bom, nós temos aqui a propriedade P3, que é o logaritmo da potência. Então, nós temos aqui o logaritmo de x na base A, só que o x aqui, que é o logaritmando, ele está elevado a n. Então, o logaritmando é x elevado a n. Então, o logaritmo de x elevado a n na base A é igual, nós passamos o n, tá, multiplicando aqui logo à frente do logaritmo. Essa é a regra. Então, é igual a n vezes o logaritmo de x na base A. Então, nós transformamos aí uma potência, tá, numa multiplicação aqui, tá ok? Aqui tem um exemplo. Então, vamos lá. Logaritmo da raiz cúbica de 10. Aqui, ó, o A não está aparecendo aqui, tá? Isso significa que esse logaritmo tem a base 10. Na notação de base 10, não é necessário escrever o 10, tá? O logaritmo ele vai aparecer assim, tá? Quando não aparece, significa que aqui existe um 10 aqui, tá? É a base 10. Então, o logaritmo da raiz cúbica de 10 na base 10 é igual ao logaritmo, tá, de 10 elevado a 1/3. O que nós fazemos aqui? Nós transformamos
essa raiz cúbica aqui, tá? Numa potência de expoente racional. Então, a potência aqui, a base é 10 elevado ao expoente 1/3. Esse expoente aqui é o racional, tá? Que é igual, aplicamos agora a regra do logaritmo da potência. Então, nós passamos 1/3 multiplicando a frente aqui do logaritmo de base 10, tá? Que é igual a 1/3 vezes 1. Por quê? Logaritmo de 10 na base 10 vale 1. Então, ou seja, nós pegamos a base aqui, ó, que é 10 elevado a quanto que vai dar o logaritmando? 10 elevado a primeira, tá? Então, por isso que vale 1. Então, 1/3 vezes 1 é igual a 1/3. Agora, nós vamos estudar a mudança de base no logaritmo, tá? Nem sempre os logaritmos estão, tá, nos cálculos que nós fazemos aí na prática, nem sempre eles estão na mesma base. Então, é necessário nós fazermos essa mudança de base para facilitar os cálculos. Então, nós temos que, sendo A maior que 0 e diferente de 1, tá? O A aqui é a base, e x maior que 0 e B maior que 0 e diferente de 1, tá? Que é a base que nós temos aqui, numa base B. Então, nós vamos ter que o logaritmo de x na base A é igual ao logaritmo de x na base B dividido pelo logaritmo de A na base B. Então, nós mudamos da base A para a base B. Se nós quisermos mudar para uma base diferente, nós vamos ter que fazer essa fórmula aqui, tá? Utilizar essa fórmula, que é a fórmula da mudança de base. Então, nós temos um exemplo, tá? Logaritmo de 3 na base 1/10. Nesse caso, nós vamos mudar para a base 2, tá? Então, para mudar para a base 2, basta fazer o logaritmo de 3 na base 2. Então, olhem bem, o logaritmando ele vem aqui no numerador, tá? Enquanto que a base é utilizada como logaritmando do denominador. Olhem bem, ó, o que está em cima, para ficar mais prático, para nós lembrarmos aí, nós trazemos para cá, ó. E o que está aqui, a base, ela vem aqui no logaritmando do denominador. Então, logaritmo de 3 na base 1/10 é igual ao logaritmo de 3 na base 2 dividido pelo logaritmo de 1/10 na base 2.